Cleópatra, a lenda da última rainha do Egito, seduziu dois grandes líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio, ganhando assim a fama de mulher sensual que teve uma longa vida. Na verdade, o seu único objetivo foi salvar a independência do Egito e o seu próprio poder. Pérfida, insaciável, mulher fatal. O que se conhece de Cleópatra está mais baseado no mito do que em fatos históricos. Poucos sabem que esta egípcia foi na realidade a última representante de uma dinastia greco-macedônica instalada no país do Nilo. O mito criado sobre Cleópatra começou já em vida, quando ela foi vítima da guerra de propaganda iniciada por Octávio, o futuro imperador Augusto, na sua luta contra Marco Antônio. Escritores como Propércio, Horácio ou Virgílio, todos do círculo literário de Mecenas, grande amigo de Octávio, atribuíram-lhe a responsabilidade pela deflagração do conflito. Mas esse confronto não foi apenas uma guerra civil entre romanos, pois implicou uma grande parte dos estados do Mediterrâneo e trouxe consigo o aparecimento de um novo regime político, o Principado, prólogo de facto do reinado de Octávio. Da mesma forma, a influência negativa de Cleópatra sobre Marco Antônio apresenta-se como um fator determinante para explicar a derrota e a morte deste. Séculos depois, Shakespeare fez do casal Antônio e Cleópatra um exemplo do tipo de paixão que pode conduzir a um final trágico, criando uma imagem com forte ressonância na literatura e no cinema. Cleópatra também fascinou os historiadores. Alguns viram na sua ação os caprichos da última representante de uma monarquia absoluta, corrupta e decadente, capaz de manipular os homens utilizando as suas armas de mulher. Outros imaginaram-na como um peão num tabuleiro em que algumas das grandes personagens romanas jogaram pela supremacia. Ultimamente, esta imagem tem sido revista e Cleópatra aparece como uma figura ativa no jogo político, cuja principal intenção foi evitar o desaparecimento do Egito como Estado independente, no processo histórico que via a ascensão de Roma à capital de um império que acabou por engolir todas as nações do Mediterrâneo. O que podemos afinal concluir com toda a certeza de descrições tão opostas entre si? Herdeira de uma dinastia grega, Cleópatra VII pertencia à dinastia dos Ptolomeus ou Lágidas, fundada por um general de Alexandre chamado Ptolomeu Lágida, filho de Lagos. Quando o conquistador morreu em 323 a.C., o seu império fragmentou-se em diversos estados e o Egito caiu nas mãos de Ptolomeu, que se proclamou rei com o nome de Ptolomeu, e este fez de Alexandria a sua capital e transformou-a numa das cidades mais importantes da antiguidade. O Egito onde nasceu Cleópatra VII quase 3 séculos depois era um estado debilitado, distante da potência dos tempos de Ptolomeu, e a decadência não fora instantânea. O momento fulcral ocorrera em 170 a.C., quando o país foi invadido por Antíoco IV da Síria, e só a intervenção diplomática de Roma pôde então salvar o reino. Desde essa altura, o Egito, apesar de manter a independência, transformou-se na prática numa espécie de protectorado, no qual Roma agia como juiz e interagia com as disputas dinásticas internas. O Santuário de Philae foi o principal centro egípcio do culto de Ísis, muito popular no período helênico e romano, como testemunha a própria Cleópatra. A nova Ísis situava-se numa ilha no meio do Nilo e teve de ser transferido durante a construção da barragem de Assuão. A situação agravou-se em 80 a.C., quando Ptolomeu XI morreu sem herdeiros legítimos, circunstância que, segundo seu testamento, significava que o reino deveria passar para o domínio de Roma. A elite egípcia reagiu, colocando no trono um parente bastardo, Ptolomeu XII, pai de Cleópatra VII. O novo rei não foi reconhecido pelo Senado romano, mas teve a sorte de a rainha da Síria, Cleópatra Selene, filha de Ptolomeu VII e única descendente legítima dos Lágidas, reivindicar a coroa do Egito para si e para os seus filhos. A disputa motivou Roma a manifestar apoio pela campanha do herdeiro bastardo ao invés da do herdeiro legítimo, que poderia unificar os reinos da Síria e do Egito e transformar-se num poderoso soberano. Durante o reinado de Ptolomeu XII, Pompeu conquistou a Síria e transformou-a numa província romana. Foi nessa altura que o Velho Testamento de Ptolomeu XI foi recuperado e a propriedade sobre o reino egípcio foi novamente reclamada. Perante isto, Ptolomeu XII subornou um dos líderes populares para conseguir a aprovação de uma lei que o reconhecesse como soberano do Egito. Corria o ano de 59 a.C. e o político subornado era Júlio César. A quantia envolvida ascendia a 6.000 talentos. Quantidade equivalente à renda anual de todo o reino. Foi neste contexto que Cleópatra VII cresceu, nascida no ano de 69 a.C. e educada desde criança para tomar consciência do perigo que ameaçava o trono do Egito. Assim,
As ações do seu pai tiveram uma influência enorme no seu caráter e na orientação dos seus desígnios políticos. Ptolomeu só se manteve um ano no trono, dado que o descontentamento pelo aumento dos impostos para pagar o suborno provocou uma revolta. O rei fugiu para Roma, ansiando que Pompeu o recolocasse no trono. Enquanto isso, a sua mulher, Cleópatra VI, continuou a reinar no Egito, sendo depois sucedida pela sua filha Berenice IV. Por fim, em 55 a.C., Gabínio, procônsul da Síria e partidário de Pompeu, invadiu o Egito em nome de Ptolomeu a troco de 10.000 talentos. Uma vez recolocado, Ptolomeu assassinou Berenice. Restavam ainda 4 filhos reais: Cleópatra VII, de 14 anos, Arsínoe IV, de 9, Ptolomeu XIII, de 6, e Ptolomeu XIV, de 4. Rainha do Egito. Quando seu pai morreu, 4 anos depois, Cleópatra VII subiu ao trono e casou-se com o seu irmão, Ptolomeu XIII, tal como estipulava o testamento paterno, do qual Pompeu era executor. Assumiu de seguida o caráter faraônico do Antigo Egito como ninguém o fizera na sua dinastia. Ela era a única representante que tivera o cuidado de aprender o idioma egípcio. Para além disso, tentou desde o início reinar sozinha, prescindindo do irmão e enfrentando assim os preceptores deste. Cleópatra percebeu que, para governar sozinha, teria de contar com o beneplácito de um dos homens fortes de Roma e tomou o partido de Pompeu, protector do seu pai, a quem enviou víveres e tropas para a guerra que este mantinha com César. Os tutores do irmão provocaram uma sublevação em Alexandria e Cleópatra fugiu para a Síria. Quase ao mesmo tempo, em agosto de 48 a.C., César derrotou Pompeu em Farsália e este fugiu para o Egito em busca de refúgio junto dos herdeiros do seu protegido, Ptolomeu XII. Foi uma opção trágica. Os partidários de Ptolomeu XIII executaram-no, acreditando que isto agradaria a César e esperando de seguida aniquilar Cleópatra, privada do seu protector romano. A reação de César não foi a esperada por Ptolomeu XIII. Ao chegar a Alexandria, ordenou aos 2 irmãos que se apresentassem perante ele com intenção de mediar o conflito. Cleópatra teve dificuldades em obedecer à ordem, dado que os partidários do irmão controlavam os acessos ao palácio. Para o conseguir, idealizou o famoso ardil de se colocar no interior de um saco, ou tapete, segundo outras versões, que um servo introduziu no palácio. César e Cleópatra terão passado juntos essa noite, o que não impediu que o general romano se mostrasse aparentemente imparcial na querela entre irmãos e esposos, restabelecendo o governo conjunto de ambos. Os partidários de Ptolomeu XIII tentaram recuperar a iniciativa, eliminando os amantes. Para tal, voltaram a sublevar a população da cidade e cercaram os 4.000 homens de César no interior do bairro Palaciano, com apoio de 20.000 soldados. O cerco durou até os reforços de César chegarem e Ptolomeu XIII foi derrotado e morto. Cleópatra casou-se nessa altura com seu último irmão, Ptolomeu XIV. Júlio César teve um filho com Cleópatra, Cesarião, que governou à sombra da mãe. Busto de mármore encontrado no Palácio Farnésio de Roma. Museu Arqueológico Nacional, Nápoles. Pelo Nilo junto de César. Depois disto, as fontes relatam que César permaneceu no Egito percorrendo o Nilo durante 3 meses, até abril, com a sua amante Cleópatra e um cortejo de 400 navios. As razões para que César não partisse para Roma de imediato, apesar do perigo que os poderosos partidários de Pompeu representavam, ainda não foram totalmente esclarecidas e o facto pode estar relacionado com o fascínio que este sentia pela rainha. Em alternativa, vários historiadores asseguram que o motivo foi mais prosaico. Abril é mês da colheita de cereal no Egito e César foi carregando seus 400 navios com cereais. Necessitava dessa carga para alimentar Roma e o seu exército, dado que os partidários de Pompeu controlavam a província de África, actual Túnis, celeiro de Roma. Talvez a ânsia de César por reconciliar Cleópatra com seu irmão tenha tido o propósito também de evitar a guerra civil egípcia, que teria colocado em perigo os objetivos de César relativamente à colheita do Egito. Assim, em abril de 47 a.C., César saiu do Egito deixando 3 legiões para proteger o cereal e a rainha, grávida de um filho seu, Cesarião. Este fruto da sua relação beneficiava os 2 amantes, dado que César conseguia com isto assenhorear-se do Egito sem prestar contas a Roma, enquanto Cleópatra conseguia que o Egito passasse a ser uma província romana. Em contrapartida, se os planos de César chegassem a bom porto, Cleópatra acreditava que poderia colocar Cesarião à frente de um império com dimensão semelhante ao de Alexandre. Depois de derrotar os últimos partidários de Pompeu em 45 a.C.,
César recebeu o título de ditador perpétuo e o direito a usar o traje triunfal e a coroa de louros. Entretanto, Cleópatra e Cesarião tinham chegado a Roma. César reconheceu Cesarião como seu filho, embora não se tivesse casado com Cleópatra. Já era casado com uma romana, Calpurnia, sem descendência dessa relação. Enquanto isso, corria o rumor de que o conquistador da Gália aspirava a ser proclamado rei, e foi assim que, no dia 15 de março de 44 a.C., os idos de março, Júlio César foi assassinado quando entrava numa sessão do Senado na qual se discutiria, entre outros assuntos, a concessão do título de rei antes do início de uma campanha militar contra o reino parto. Seria no fundo, a concretizar-se, a consumação da resposta fornecida pelos livros sibilinos a uma questão sobre o resultado da campanha. Só um rei pode vencer os partos. Morto César e aberto seu testamento, Cleópatra comprovou que o ditador nomeara como herdeiro seu sobrinho Octávio. Se Cesarião alguma vez esteve nos projetos de César, seria num futuro longínquo, quando a sua liderança estivesse consolidada. Mas isso são apenas conjecturas, dado que os projetos de César morreram com ele. Cleópatra regressou ao Egito com Ptolomeu XIV, que morreu logo a seguir, talvez envenenado por ordem da rainha. Estabeleceu de imediato seu filho Cesarião como co-regente, quando este tinha apenas 3 anos. Entretanto, em Roma, os triunviros Octávio, Marco Antônio e Lépido começavam a reagir contra os assassinos de César. Com menor pressão romana, o Egito prosperou. Por fim, a rainha demonstrava sua capacidade de governação, percebendo que deveria modernizar a administração e revolucionar as estruturas econômicas do país. Para isso, fez frente aos privilégios que os cortesãos e o clero pretendiam preservar. A tranquilidade não durou muito. Em outubro de 42 a.C., os triunviros derrotaram os republicanos em Filipos e dividiram o império. Antônio ficou com o Oriente e, como tenente amigo de César nos últimos anos, quis recuperar os seus projetos. Ao mesmo tempo, imitou Pompeu e procurou inspiração no Oriente, procurando também emular as façanhas de Alexandre, o Grande, a chamada Imitatio Alexandri. Replicando o comportamento de César à sua chegada a Alexandria, Antônio instalou-se em Tarso, capital da província romana da Cilícia, e, no ano de 41 a.C., convocou Cleópatra para lhe pedir contas. Conhecedora da urgente necessidade de fundos, Cleópatra não respondeu às primeiras mensagens. Por fim, compareceu à ordem numa galera com popa de ouro e remos de prata, mostrando a Marco Antônio que ela era a solução para muitos dos seus problemas. Transformaram-se em amantes passando o inverno em Alexandria. Unida a Marco Antônio, na primavera de 40 a.C., Marco Antônio abandonou Alexandria para suster um ataque parto. A sua esposa Fúvia comandou na Península Itália com um exército para arrebatar o poder de Roma a Octávio. Depois de Fúvia ser vencida em Perugia e morta em Atenas, Marco Antônio avançou contra Octávio. Mesmo assim, a guerra aberta não deflagrou, pois ambos fizeram as pazes em Brindisi. Como parte do acordo de tréguas, Marco Antônio casou-se com a irmã de Octávio, Octávia, e os esposos foram para Atenas, onde tiveram 2 filhas. Foi ali que Marco Antônio preparou a invasão do reino parto, antecipando que quem vencesse poderia apresentar-se em Roma como o único sucessor de César. Com a desculpa dos perigos da guerra, enviou Octávia para Roma. Enquanto isso, Cleópatra dava à luz gêmeos, filhos de Marco Antônio, Alexandre e Cleópatra. A campanha de Marco Antônio contra os partos terminou no ano de 36 a.C. com um fracasso parcial, provocado pela traição do rei da Armênia. Entretanto, Octávio aproveitou para se desembaraçar de Lépido no ocidente, tornando-se senhor indiscutível de Roma, a capital. Apostava assim na legitimidade já obtida, estratégia que foi utilizada por César contra Pompeu. De seguida, não cumpriu a sua promessa de enviar reforços militares para Marco Antônio para que este pudesse continuar a guerra contra os partos. Em vez disso, enviou Octávia. Ofendido, Marco Antônio devolveu a esposa ao irmão e este teve a desculpa perfeita para apresentar Marco Antônio como uma simples marioneta nas mãos da sua amante egípcia. A guerra civil era uma questão de tempo. Em 34 a.C., Antônio atacou e venceu o traidor armênio, mas, em vez de celebrar um triunfo tradicional em Roma, fê-lo em Alexandria. Isto somado ao repúdio de Octávia e ao facto de Antônio se casar com Cleópatra seguindo o ritual egípcio, foi explorado pela intriga romana. Pouco depois, numa cerimônia realizada em Alexandria, Cleópatra apareceu vestida como Ísis e Antônio como Dioniso para proclamar Cleópatra como rainha de reis e Cesarião como rei de reis, o título dos antigos reis persas derrotados por Alexandre.
Os filhos de Cleópatra e Antônio também receberam territórios: Armênia, Cirenaica, Chipre, alguns dos quais ainda por conquistar. Cleópatra e Cesarion reinariam sobre o Egito e Chipre. Esta nova ordem conjugaria a tradição do antigo Império Persa com a milenar monarquia faraônica, esboçando um novo império cujo centro seria o Egito, embora, pelo menos de momento, como estado vassalo de Roma. Herdeiros de um império, os gêmeos Alexandre Hélios e Cleópatra Selene. A propaganda de Octávio trabalhava amplamente. Roma, dizia-se, ia converter-se num estado dependente do Império Oriental e os romanos seriam escravos dos eunucos orientais e da sua rainha rameira, a egípcia. Octávio perseguiu os partidários de Marco Antônio no Senado e, com novos senadores nomeados, anulou os poderes de Marco Antônio e declarou guerra a Cleópatra. Habilmente, deixou que fosse Antônio a colocar-se ao lado de Cleópatra, sabendo que, ao fazê-lo, transformar-se-ia num traidor da sua pátria. O destino dos filhos de Cleópatra. A maioria dos filhos de Cleópatra teve um final trágico. O mais velho, Cesarião, era fruto da sua relação com Júlio César. Nos últimos momentos, Cleópatra quis enviá-lo para a Índia, na esperança de que ele pudesse regressar ao Egito mais tarde, mas foi atraiçoado e entregue a Octávio, que o executou. Não podia permitir a existência de um filho natural de César. Com Marco Antônio, Cleópatra teve 3 filhos cujos nomes demonstram a vontade de se vincular à linha ptolemaica: Alexandre Hélios, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo. Órfãos de pais, foram transferidos para Roma e criados por Octávia, irmã de Octávio e esposa legítima de Marco Antônio. Esta tutela parece corresponder a um desígnio político, tendo à disposição os filhos de 2 linhagens importantes, uma egípcia, Cleópatra, e outra romana, Antônio. Octávio pôde estabelecer alianças com reis bárbaros mediante matrimônios. Assim, Cleópatra Selene casou com Juba II da Mauritânia, e o filho de ambos, Ptolomeu, herdou este reino. Chamado a Roma pelo seu primo Calígula, foi eliminado e o seu reino transformado numa província romana. Não se conhece o destino dos irmãos de Cleópatra Selene. Talvez a tenham seguido até a Mauritânia. Derrota e morte. A guerra foi decidida num só combate nas águas de Ácio, 31 a.C. É provável que a frota romana tenha mudado para o lado de Octávio sem dar luta, pois muitos partidários de Marco Antônio não estavam de acordo com a importância que Cleópatra assumia na tomada de decisões. Portanto, talvez fossem os egípcios os únicos a lutar nesta batalha, até que, superados, decidiram retirar. A propaganda de Octávio, no entanto, difundiu que a batalha fora decidida desde o início, a partir do momento em que Cleópatra fugira com a sua frota, sendo seguida pelo subjugado Marco Antônio. Depois da derrota, Marco Antônio e Cleópatra esperaram pelo fim em Alexandria. Ao que parece, Cleópatra passou o tempo investigando venenos mais doces e mortíferos, testando seus efeitos em condenados à morte. Não teve muito tempo, visto que, no início do ano 30 a.C., Octávio chegou ao Egito. A rainha egípcia, numa última tentativa para salvar o seu reino, enviou-lhe o seu cetro e o seu diadema. Marco Antônio ainda tentou deter militarmente Octávio, mas, depois de derrotado, suicidou-se. Por fim, Octávio entrou em Alexandria e capturou Cleópatra. Pretendia exibi-la no triunfo que esperava celebrar em Roma. No entanto, num descuido dos captores, Cleópatra conseguiu suicidar-se. A tradição diz que o fez com uma áspide que lhe chegou escondida num cesto com figos. Apesar de o seu cadáver ter pontos num braço, não foram encontradas evidências da existência de serpentes nem os médicos encontraram vestígio de qualquer veneno no seu corpo. O mito, porém, perdurou.